Nessa semana, a notícia de uma menina de 10 anos que foi estuprada, engravidou e teve que realizar um procedimento abortivo tomou conta de todos os jornais do país. Consequentemente, o debate sobre aborto reacende também uma outra discussão, que é a discussão sobre quando começa a vida. Mas afinal, a ciência tem uma resposta para esse problema? As religiões têm uma resposta única sobre esse ponto? O que a filosofia diz disso? Eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Um dos grandes problemas contemporâneos no campo da filosofia e da bioética diz respeito ao início da vida, a quando a vida se inicia. Estabelecer um momento inicial, um consenso sobre o início da vida humana, é importante para vários debates contemporâneos, como a legalização do aborto, a utilização de células-tronco em pesquisa e também sobre reprodução assistida. Logo, no vídeo de hoje a gente vai apresentar as principais visões das religiões sobre esse ponto, da ciência sobre esse ponto e também o que a filosofia diz a respeito disso tudo e como a gente pode tentar resolver esse conflito. Saber quando a vida se inicia, se perguntar sobre o início da vida humana, é uma pergunta tão antiga quanto a própria arte de filosofar. Platão, por exemplo, em seu livro A República, já se questionava a respeito da possibilidade de interromper uma gestação. As ideias de Platão também estavam inseridas num contexto bastante diferente do nosso, é claro, mas também foram bastante influentes na posteridade. Por exemplo, em Roma, o aborto também era permitido e filósofos como Sêneca não viam problema algum nesse tipo de interrupção de gestação. Inclusive, Sêneca dizia que era bastante comum as mulheres interromperem a gestação para preservar sua beleza, a beleza de seus corpos. Mas é claro que a visão de Platão e o costume comum em Roma de interromper a gestação não era isento de críticas nem de visões contrárias mesmo naquela época. Aristóteles, por exemplo, era contrário à ideia e via no feto, sim, uma vida que não deveria ser interrompida. A visão de Aristóteles acabou tendo bastante influência dentro do cristianismo, sobretudo pela readaptação por Tomás de Aquino de suas teses, de suas ideias filosóficas. E foi por influência de Aristóteles e Tomás de Aquino que a tese de que fetos têm vida foi alçada à tese oficial da Igreja Católica. E isso já tem um tempo. Por exemplo, em 1588, o Papa Sisto V condenou à excomunhão todos aqueles que, porventura, interrompessem voluntariamente uma gestação. Aqui você deve pensar, bom, então desde 1588 a Igreja Católica condena o aborto? Bem, não é muito bem assim não. Na verdade, o sucessor do Papa Sisto, Gregório IX, voltou atrás disso e tornou a permitir a possibilidade de interromper uma gestação. E esse dilema perdurou até 1869, quando finalmente o Papa Pio IX bate o martelo e considera o aborto, a interrupção da gestação, um crime, um atentado contra os princípios cristãos da Igreja Católica. E aí sim a gente tem agora sim a visão oficial da Igreja Católica sobre o tema que perdura até hoje. Mas é claro que o catolicismo não é a única religião presente no mundo e a gente tem inclusive várias visões diferentes sobre o aborto em outras religiões tão populares quanto. Para o judaísmo, por exemplo, a vida só começa no 40º dia de gestação. É claro que aqui o número 40 tem toda uma simbologia para os judeus, mas a gente já começa a notar que o judaísmo e o catolicismo não têm a mesma visão sobre esse tema. Por esse motivo, o judaísmo vê sem muitos problemas a interrupção da gestação quando apresenta algum risco para a mãe e também não vê nenhum problema no uso de células-tronco em pesquisas. No islamismo isso também não é muito tranquilo. Existem teólogos do Islã que consideram que a vida só se inicia a partir do 120º dia, com o sopro de Alá. Mas existem outros que acham que esse sopro já se começa no início com a fecundação do óvulo. Então aqui a gente não tem um ponto consensual não. Para o budismo isso ainda é mais problemático. Como para o budismo a vida é um processo contínuo, que começa com a criação do mundo e se perdura, não há então início e fim de vida e assim é muito difícil dar opinião sobre o uso de células-tronco ou sobre o aborto. Não há basicamente nenhum consenso a partir da visão budista a respeito disso. Então a gente já pode perceber que, embora para o catolicismo a visão a respeito do início da vida seja bastante pontual e bastante rigorosa, no sentido de dizer que a vida começa na fecundação, em outras religiões isso não é um ponto consensual, inclusive existem pontos consensuais contrários, divergentes a essa ideia de que a vida comece na fecundação. Logo, a religião não é, de fato, um lugar muito tranquilo, muito unânime a respeito desse ponto. Mas e a ciência?
O que a ciência diz a respeito do início da vida? A ciência consegue dizer quando a vida começa? O que diz respeito à visão científica, nós temos pelo menos 5 formas diferentes de ver e responder essa questão. A primeira forma de responder essa questão do ponto de vista científico é a visão genética, que diz que a vida de fato começa com o cruzamento de dados de DNA, ou seja, logo na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A partir desse ponto de vista científico, o óvulo então teria as mesmas categorias, qualidades e direitos de um ser humano já formado, pois ali já haveria vida. Mas se a gente analisar essa postura, essa visão científica de forma mais cuidadosa, a gente vai ver que ela também não é livre de polêmicas. Afinal, o processo de fecundação dura de 12 a 24 horas. Assim, a gente ainda teria uma outra dificuldade, que é saber exatamente em que momento, em que ponto, em que período de fato há vida, em que momento nessas 12 a 24 horas a vida de fato acontece. Ou seja, aqui nós não temos de fato um martelo batido. Mas ainda uma outra visão científica a respeito do início da vida humana, que é a visão embriológica. Para esse tipo de visão, a vida só se iniciaria a partir da 3ª semana de gestação, que é quando o embrião pode se dividir e dar origem a mais pessoas. Esse tipo de visão não vê, por exemplo, com muitos problemas, o uso de células-tronco, nem mesmo o uso de pílulas anticoncepcionais, nem nada, ou do dia seguinte. Aqui, para esse tipo de visão científica, é tranquilo usar esses métodos contraceptivos, pois, como eu disse antes, a vida só se iniciaria na 3ª semana de gestação. Há ainda uma outra visão científica mais complexa, que é a visão neurológica. Para esse tipo de visão científica, a vida só começa quando temos atividade cerebral. Da mesma forma que a gente considera uma pessoa morta, né, ou quando uma pessoa tem morte cerebral e aí a gente não considera que ela é mais uma pessoa viva, da mesma forma a gente aplica esse princípio científico a fetos. Então, quando não há atividade cerebral, não há vida aqui. O problema é que essa visão também tem um problema intrínseco nela, pois não há consenso sobre quando a atividade cerebral começa de fato. Alguns dizem que é na 8ª semana, outros dizem que é na 20ª, só a partir da 20ª. Em todo caso, aqui também o uso de células-tronco para pesquisas e o uso de métodos contraceptivos é permitido, não é tão problemático. Há ainda uma outra visão científica, que é a visão ecológica, que diz que um feto só possui de fato vida quando ele é capaz de se manter fora do útero da mulher e sobreviver. Ou seja, aqui a gente só teria vida de fato quando o feto tem, por exemplo, pulmões plenamente formados, o que acontece entre a 20ª e a 24ª semana. Vale lembrar que essa visão, embora não seja tão conhecida aqui no Brasil, foi a visão que deu, por exemplo, respaldo para a Suprema Corte Americana a considerar o aborto como algo legal nos Estados Unidos. Ou seja, é essa visão que ampara a legislação americana no que diz respeito ao aborto legalizado. Há ainda uma última visão científica bastante famosa, que é a visão metabólica. Para essa visão, a discussão sobre o início da vida, o momento inaugural da vida humana, é completamente irrelevante, visto que a vida é um processo contínuo de forças, de metabolismos que se transformam. Logo, não há nenhum momento, não há nenhuma possibilidade do discurso científico determinar quando e onde começa de fato a vida, quando ela se inicia. Isso não seria uma discussão realmente científica, e sim uma discussão moral, valorativa ou até mesmo filosófica. Enfim, o que a gente pode concluir aqui é o seguinte: do ponto de vista religioso, as religiões não apresentam uma visão única sobre esse ponto. E embora para o catolicismo seja, de fato, o início da vida dado na fecundação, isso não é a mesma coisa, não é entendido da mesma forma no judaísmo, por exemplo, nem no islamismo, nem no budismo. Mas como estamos tratando de um país laico, essas visões religiosas não devem ou não deveriam servir de fundamento para o respaldo legal dessas ações. Também podemos concluir que, do ponto de vista científico, também não há uniformidade, nem uma visão homogênea, uma visão única a respeito de quando começa a vida. Existem aqueles cientistas que defendem que a vida de fato começa na fecundação, mas existem aqueles que defendem, por exemplo, que a vida começa muito depois, a partir apenas da 20ª semana. Logo, não há um consenso científico sobre isso. E de fato, convenhamos, a discussão sobre quando começa a vida não é em si uma discussão científica. Afinal, ela não pertence à biologia empírica. Não dá para a biologia empírica de fato analisar de fato onde começa a vida. Logo, essa discussão ela é muito mais valorativa, uma discussão muito mais ética, moral, filosófica do que científica. Por isso, concluímos aqui com o seguinte: não será a religião nem a ciência quem determinará de fato quando começa a vida. E se quisermos enriquecer, melhorar o debate no Brasil, e precisamos de fazer isso,
Devemos então analisar filosoficamente com cada vez mais profundidade, de fato, essa questão que envolve tanta polêmica e tem envolvido tanta polêmica nos últimos anos aqui no Brasil. Ah, e vale lembrar que, além de um problema científico, religioso e filosófico, o problema ligado à origem da vida também é hoje, no país, um problema de saúde pública. Afinal, mais de 800 mil mulheres praticam aborto clandestino todos os anos no Brasil, o que representa de fato um risco enorme para a saúde pública e para a saúde dessas mulheres. Mas a discussão envolvendo saúde pública e aborto clandestino no Brasil são tema de um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo sobre filosofia, política e cultura em geral. Tchau, tchau!